Na última vez, um mês atrás, nós falamos sobre, antes da ceia, sobre a segunda vinda, porque é uma relação direta da ceia do Senhor com a segunda vinda de Cristo. Ele falou isso, Paulo secundou, 3 dos evangelistas também, Mateus, Marcos e Lucas, dizendo todas as vezes que nós comermos o pão e bebermos o cálice, nós lembraríamos a morte do Senhor, morte na cruz. Ele disse, até que eu volte. Então, há uma ligação direta da ceia com a parousia, é o termo usado na teologia, na parousia, a segunda vinda de Cristo. Eu me lembro, e eu lembrei isso hoje, que eu tinha dito também um mês atrás, na próxima vez eu seguirei o assunto mostrando, à luz da Bíblia, a razão porque Jesus vai retornar, vai voltar. Eu falei que a segunda vinda, ela será certa, que não depende da gente, depende de Deus. Ela será repentina, diz a Bíblia que é no abrir e fechar de olhos, piscar de olho, o olho pisca rápido, né? Repentina, ela é em momento ignorado, você não sabe, eu não sei, nós não sabemos. Será um momento trágico para muita gente que não crê no Senhor, vai ser um clamor. Isso está na Bíblia, está em Daniel, está em Mateus 24, está em Apocalipse. Quando os homens procuraram a morte, não a encontrarão, que a morte vai fugir deles. Você querer morrer e não poder. Imagine só. Como se a morte fosse o fim das angústias, das agrúrias, né? E, felizmente, a segunda vinda, graças ao Senhor, será gloriosa para os remidos. Aí a oração, ora, vem, Senhor Jesus, Maranata, Maranata, a oração da igreja primitiva. E naquela ocasião, eu disse, na outra vez, que seria hoje, mesmo ser de Deus, né? Já são passados 5 domingos, porque mês passado teve 5 domingos, e nós estamos aqui hoje para ministrarmos a ceia novamente, daqui a pouquinho. E eu vou ler com os irmãos, e abra a sua Bíblia, na carta aos Tessalonicenses. A primeira carta. São 2 cartas, 1ª e 2ª Tessalonicenses. A primeira carta, no capítulo 4, e se o assunto não for esgotado hoje, aliás, nunca a gente esgota os assuntos bíblicos, porque eles são inesgotáveis. Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 4, a partir do verso 13. Lá está escrito assim, pelo apóstolo Paulo, por inspiração divina. Vamos esperar que todos abram o texto, 1 Tessalonicenses. Tessalonicenses está logo depois Filipenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, né? Quem é que não sabe aqui o livro da Bíblia de cor? É bom aprender o Novo Testamento, pelo menos, né? É bom saber todo mundo. Tem uma musiquinha, né, que a gente aprende. Gênesis, Êxodo, Levítico, vai, né? Até Apocalipse. Então, Tessalonicenses 4, a partir do verso 13. Lá está escrito assim, ouça com atenção, você que não tem a Bíblia, aí em mãos, ouça aqui o pastor lendo. Diz assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Dormir aqui é a respeito dos que já morreram. Paulo preferiu muitas vezes o verbo dormir do que morrer. Ele fala isso muitas vezes. Aliás, a morte para o crente é um sono, que ele vai acordar, já já. Por isso, Paulo, teologicamente, ele tem muita razão. A respeito dos que dormem, para não vos entristecerdes
com os demais que não têm esperança. Quem não é crente nas promessas de Deus não tem nenhuma esperança de vida eterna. Não tem mesmo. Por isso, a morte traz muita tristeza. E é para trazer mesmo. Com respeito, com relação aos demais, que não tem esperança. Verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, ele morreu, mas está vivo, ele ressurgiu. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que morreram. Isso é uma das doutrinas mais fantásticas. Fantásticas não é mais extraordinárias. Mais extraordinária da palavra de Deus. Essa doutrina que Paulo apresenta aqui. Então, Jesus trará a alma daqueles que dormem nele, quando ele voltar. Ora, verso 15. Ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor Jesus, de modo algum precederemos os que dormem. Se já morreram, que vão ressuscitar. 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, essa é a 7ª trombeta, a última trombeta, descerá dos céus, o Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo, os que dormem em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, Paulo até cria que poderia estar no mundo até Cristo voltar, só que ele já foi, já são 2000 anos, nós estamos aqui. Eu não sei se eu vou esperar, se você também, se o jovenzinho aqui vai esperar, a gente não sabe. Mas pode passar mais 2000 anos, mas pode ser hoje, à madrugada, ou amanhã cedo, ou essa meia-noite. Quem é que sabe? Só não sabemos. O fato é que ele vai voltar. E vai ser, como vimos, assim de repente. Depois nós, os vivos que ficarmos aqui no mundo, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens nos ares, para o encontro com o Senhor nas alturas, nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele completa esse texto dizendo, consoláveis, pois, uns aos outros com estas palavras. Esse texto é maravilhoso. É um texto escatológico, que fala do tempo do escatom final, texto que está mostrando que o Senhor, quando voltar, vai ser assim. É muito claro, muita coisa aqui para a gente. E um texto que é um desafio para estarmos realmente bem apercebidos e preparados para a volta gloriosa do Senhor Jesus, se ainda nós estivermos aqui. Uma vez fui fazer uma visita a um irmãozinho, bem idoso, em cima de uma cama, casinha simples. Estava ao lado de uma irmã querida, que visitava muito comigo. Estou falando na cidade de Garanhuns, que é a minha cidade natal, e onde eu voltei lá para pastorear a igreja central daquela cidade, da igreja grande, um templo grande, bonito. Um dos templos mais lindos que nós temos em Pernambuco é o templo da igreja presbiteriana de Garanhuns. Para 1000 pessoas sentadas na bancada e no balcão, na galeria, um templo maior do que esse de Pinheiros. E abrimos a Bíblia, lemos a Bíblia, orei com ele, dei a ceia, é o que eu faço aqui em Pinheiros, levando a ceia a pessoas que não podem mais ir à igreja. Estou indo num canto, no outro, cada mês e tal. E a irmã Gemima, que me acompanhava na visitação, pegando a mãozinha trêmula de Joca, era Juca, o nome dele era Juca, mas chamava Joca. Pegou a mãozinha dele, apertou, ela era uma mulher de oração, mulher bem orientada na Bíblia, muito querida na igreja,
né, já naquele tempo, mais de 70 anos, e disse: irmão Joca, você está preparado? O que eu não tinha perguntado, eu fiz a reflexão, mas não entrei assim de uma forma. Eu conhecia Joca, já tinha estado lá muitas vezes, homem crente. Joca, você está preparado para, se Deus lhe chamar, hoje ou amanhã ou depois, que ele já estava no fim da vida. Ele fez um esforcinho assim, olhou para ela e disse: irmã Jamima, ela chamava Gemima, ela chamava Jamima. Irmã Jamima, eu estou só esperando que a porta se abra. Do lado da irmã Gemima, do meu lado, estava a Dona Maria, a esposinha dele, já idosinha também. Disse: ô Joca, você está caducando, homem? E a porta não está aberta? Apontou para a porta do quarto. Ele se voltou para o outro lado e disse: Maria, ô Maria, eu não estou falando dessa porta não, Maria. Eu estou falando, mulher, é da porta do céu. Isso está nos meus escritos, isso está em exemplo de, não é? Exemplo de mensagem. Estou falando da porta do céu. Saímos, fui para casa, pus o carro na garagem, deixei Dona Gemima em casa. Irmão, não demorou meia hora. Depois que eu cheguei. Eu ainda fui na igreja, demorei mais ou menos 1 hora. Cheguei em casa. O telefone tocou. Alô? É Gemima, pastor. Gemima? O que é a Gemima? Diz: vamos voltar. Voltar? Como que se diz? Voltar para onde? Voltar, voltar para cá de Joca. Para cá de Joca. Gemima disse pelo telefone: a porta se abriu. E Joca está com o Senhor. A nossa saída, como se diz na gíria, né? Como um passarinhozinho, virou-se para a parede e ali Deus o chamou. No outro dia, aí fui lá resolver, porque era um pessoal pobre, ele precisava de ajuda. Fui atrás da junta diaconal, e lá eles tomaram conta, eu fiquei lá uma parte da noite, vim para casa. No outro dia fui fazer o sepultamento dele. Tive que interromper a palavra pastoral, porque Maria, lembra de Maria? Não me deixava falar. Chorando e gritando: nunca mais vou ver o meu Joca, nunca mais vou. Maria! Você não tem fé não, Maria? Você não crê na palavra do Senhor, Maria? Pastor tem que passar por essas situações todas. Uma vez eu estava fazendo o sepultamento de uma criança. Essas coisas difíceis que o pastorado tem que enfrentar. Uma criança de 2 aninhos, num carro, um Volkswagen, com 6 pessoas dentro desse carro. O carro capotou não sei quantas vezes. Ninguém dos adultos morreu aquela criança. Deus permitiu. Filho único do casal. E o marido ia na direção. Eu fui fazer o sepultamento. Aquela mãe estava inconsolável. Inconsolável. Eu até entendi. Eu parei o que eu estava falando. Que ela não queria largar o caixãozinho do menino. Tal. Na casa dela, não quiseram levar o corpo para a igreja. Eu disse: faça o seguinte, se quem estiver em pé e tiver algum assento, sente. Eu vou deixar essa mãe chorar. Eu se abrace com o caixãozinho do menino e chore. Eu nunca disse a ninguém que não chorasse. Eu sempre sepultamento em modo e chore à vontade. Chore, derrame sua água, sem estardalhaço, sem aquela ânsia de receio, de medo e de querer, né, contestar com Deus alguma coisa. Ela se abraçou aquele caixãozinho, ela chorou, que as lágrimas molhavam o caixãozinho e tudo mais. Mas, meus irmãos, essas coisas que Deus faz com a gente não demorou muito tempo, não. Logo em seguida, ela foi
como se diz, engolindo o choro. Foi quando começou a glorificar a Deus. Ele disse, agora eu posso continuar falando. Aquilo foi um impacto tão grande para aquela multidão, que a casa não cabia, estava por fora, por causa do tipo de morte que aconteceu, né? Aquela criança com 2 anos. O apóstolo Paulo diz aqui, para que vocês não fiquem tristes, como os que não têm esperança. Eu ainda há pouco disse. Morrer sem esperança de salvação, é necessário que muitas lágrimas sejam derramadas. Sabe por quê? Porque nunca mais você vai poder conversar, falar e encontrar, ainda que os perdidos estejam no mesmo lugar. Há uma obra famosa de Dante Alighieri, é muito falado no seminário, que nas entrelinhas Alighieri deixa transparecer que no inferno não há diálogo. Você não pode conversar com o outro. É como se um vidro blindado estivesse aqui, entre mim e você. Deus nos livre, né? Entre 2 pessoas, está compreendendo? E você se esgoelando aí do outro lado, para falar comigo, e eu daqui. E a gente não teria contato nenhum. Isso por toda a eternidade. Isso é muito triste. Você não tem. Você está junto, ao mesmo tempo você está separado. Não tem. Então não vai ver mais, não. Não vai ouvir mais. Não vai dialogar mais. E Paulo está preocupado com isso aqui. Para que vocês não fiquem tristes, como os que não têm esperança. Por quê? Aí vem a razão porque Jesus vai voltar. Eu não falei naquele dia. Eu disse que ele vai voltar. Mas por que ele vai voltar? O que é que ele vem ver aqui? Ele já sofreu tanto aqui, não é? Bordoada, cacetada, cusparada, tanta coisa. Cravo nas mãos, cravo nos pés, lacetada do lado. Ele sofreu à vontade, morreu, ressurgiu, voltou para o Pai, ainda vai voltar aqui? Vai, ele vem. Ele vem. Só que a Bíblia diz agora, ele vem de forma diferente. Primeira vinda, ele veio como um cordeiro mudo, né? Está em Isaías. Mas agora ele vem como um juiz com cetro de ferro. Agora ninguém vai ter nenhuma condição de levantar nem a voz, nem o braço, nada contra ele, porque ele vem para fazer separação entre os que lhe pertencem e os que não lhe pertencem. A Bíblia diz que ele vem como juiz para julgar com cetro de ferro. E numa expressão muito popular nós diríamos, ai de quem estiver no seu caminho, que será pisado. Não vai ser como na primeira vez. Mas Paulo aqui está interessado em nos colocar algumas coisas que nos chamam muito a atenção para esse quadro final e que eu acho até que não está muito longe de acontecer. A impressão que me passa é que nós estamos muito próximo dos sinais do fim, que prenunciam o retorno glorioso do Senhor Jesus, pelo que nós estamos vendo e observando o que está acontecendo no mundo inteiro. Essa semana eu recebi não sei se eu passei para você, eu sei que aquilo já tem um tempo aí que está rodando por aí, agora que chegou para a gente aqui, mas uma coisa de estarrecer, absurda. É um homem aqui da América Central, que se radicou nos Estados Unidos, é um homem riquíssimo, abastado, que ele diz, eu sou Jesus.
Eu sou Jesus. Aqui no Brasil tinha um outro que dizia que era Jesus também. Hein? O Henri Cristo. Ele morreu já, não? Está vivo ainda? É bom que ele morra logo antes. Mas sabemos que esse americano da América Central, os Estados Unidos, radicado lá, e é americano também, tem cidadania lá, eu estive fazendo algumas. Então ele já tem em torno de 1 milhão de adeptos só aqui no Brasil. É uma doutrina horripilante, horrível, blasfema. E tem muita gente que vai atrás. Muita gente que vai atrás. Aí o Senhor disse, olha, quando as coisas começaram a acontecer, ele aqui, ele ali, está no Apocalipse, está em Mateus 24. Não saiais, Lucas fala isso também. Não vá atrás. Porque esses são os verdadeiros falsos profetas. E saem pelo mundo afora, procurando enganar. Procurando. Ainda bem que acho que não vai enganar, não. Até os eleitos de Deus. Então nós estamos caminhando para esse fim. Agora, o que acontece aqui em Paulo? Vamos voltar para o texto. Não queremos, porém, né? Todo mundo está aí. Tessalonicenses, primeira carta, Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Já dissemos, porque ele usa a palavra dormir, mas é quem já morreu mesmo. Morreu em Cristo. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Esperança da salvação eterna. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então preste bem atenção. Jesus virá em primeiro lugar a este mundo, na sua segunda vinda, para trazer consigo, na sua companhia, todos aqueles que morreram na fé. A Bíblia diz que quando nós morremos, o Espírito vai para Deus que o deu. E o corpo vai para a sepultura. O corpo fica na sepultura aguardando o dia da ressurreição. Vamos falar sobre isso. A ressurreição vai acontecer quando Cristo voltar. Então, quando Cristo voltar, ele trará consigo a alma dos que dormem nele. Porque a Bíblia diz que o pó volta à terra como era. Foi da terra que foi tomado. E o Espírito volta para Deus que o deu. O Espírito não é da terra. O Espírito é do céu. É de Deus. O corpo é da terra. O corpo volta para a terra. Mas aquele sopro que Deus imprimiu nas narinas de Adão, feito da terra, essa parte espiritual, Deus a recolhe. E está guardada lá. Meu pai está lá, minha mãe está lá, minha esposa está lá, e eu tenho um irmão lá, e eu tenho parente lá, minha sogra está lá, meu sogro, e muita gente está lá com o Senhor, esperando a volta gloriosa do Senhor Jesus. Para quê? Segunda coisa, para a ressurreição do corpo. Jesus virá para estabelecer a ressurreição do corpo. No credo apostólico, que é uma declaração de fé que vem da igreja primitiva, século II, creio em Deus Pai, não é? Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir. Para o quê? Para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, creio na Igreja Universal, não é aquela do homem do chapéu de couro, creio na Igreja Universal, creio, não é no chapéu de couro não, universal é
A Universidade do Macedo. Chapéu de couro é outra. Chapelão. A Igreja Universal porque está no mundo inteiro. Não é? Universal. Creio na comunhão dos santos. Creio na remissão dos pecados. Na ressurreição do corpo e na vida eterna. Então a ressurreição do corpo está no credo apostólico. Esse credo, que também é citado pela Igreja Católica Apostólica Romana, mas é uma súmula da fé cristã, quando a Igreja, no mundo, no século II, ainda estava pautada pelos princípios cristalinos da Palavra de Deus. Por isso, não temos nenhuma dificuldade em repetir hoje e ver cada uma das suas partes. E se pudéssemos fazer um estudo, não é? Assim na semana, sobre cada parte do credo apostólico, é muito interessante, porque toda a base é bíblica e muito profunda. Fala da segunda vinda, o assunto dessa noite, e fala da ressurreição do corpo. Quando Cristo vier, ele trará a alma dos que dormem nele, só dos que dormem nele. Porque se a alma não está com ele, onde é que está? A Bíblia diz. Onde é que está? Você tem coragem de dizer? Eu tenho, porque a Bíblia me autoriza. Se não, a alma não está com Jesus, está no inferno. Você lê capítulo 16 de Lucas, vai dizer isso. Morreram 2 homens. Um que só tinha riqueza e pensava que era tudo, e não era nada. Porque a Bíblia diz, morreu, e porque confiava na riqueza, foi para o inferno. Morreu que não tinha nada, materialmente, mas tinha tudo, porque tinha a graça de Deus. Morreu e foi levado pelos anjos. Beleza? O Cristo é levado pelos anjos, para o Senhor de Abraão, para a presença de Deus. E lá ficaram separados. A gente sabe da história de Jesus. E um dizia, o Lázaro, Senhor, manda, né? O rico que estava no inferno, manda Lázaro aqui para me refrescar a língua, olhando aí a ponta do dedo na água, que eu estou aqui me queimando. Parece que o negócio do inferno é muito quente. O calor é grande. Aliás, a Bíblia fala de fogo de enxofre, que é um fogo fedorento, quente, para valer, e que não se apaga com facilidade. Vai queimar a eternidade toda. É uma coisa, eu estou sorrindo aqui, mas é para chorar, fazer chorar o coração. E o Senhor disse, olha, agora não tem mais jeito, está tudo na palavra, tudo na Bíblia, entre nós e vós há um abismo intransponível. Quem está aí onde você está, na angústia, não pode passar para cá. E quem está aqui não vai para lá e nem é todo dia para lá. Fazer o que lá? Né? Está aqui, né? Louvando, me glorificando, em alegria e gozo eterno, esperando a ressurreição, mas vê o que lá? Mas é um abismo intransponível. E a gente, pela Bíblia, é outro assunto que eu depois posso falar aqui, a morte sela o destino do homem dentro da eternidade. Ou ele vai para o céu com Cristo, ou ele vai para o inferno sem Deus. Se ele for para o céu, ele estará com o Senhor para sempre. Se ele for para o inferno, estará longe de Deus para sempre. E a eternidade é a eternidade. A eternidade não tem fim. Não tem fim. Não tem fim. Aí Paulo diz aqui, então, quem está com o Senhor, virá com ele para a ressurreição do corpo, que vai ressuscitar. Por isso é que os crentes, na hora do sepultamento de um ente querido seu, o que o mundo lá fora não entende, diz, esse povo é doido, é louco, tem juízo. Como é que se canta louvor a Deus? Se ler a palavra, eu sei, o coração está sangrando, mas a alma está se alegrando, porque o Senhor se dignou levar para junto dele alguém que estava numa situação precária, sofrendo. A minha esposa, são 2 eventos, antes de falecer, esse assunto eu não esgoto hoje, fica para
para próximo. Eu ainda venho aqui no primeiro domingo de dezembro. E só venho agora no primeiro domingo de fevereiro, porque em janeiro eu tenho toda uma programação em 3 igrejas lá para o Nordeste, aí tem que ir para lá. Eu já disse a Enoque que convide outro pastor para dar a ceia, se ele não quiser atrasar o ritmo da ceia, no mês de janeiro, primeiro domingo de janeiro. Estarei lá em Recife, primeiro domingo, segundo domingo estou em Fortaleza, terceiro domingo estou em Teresina, quarto domingo já estarei de volta para dar ceia e lá vai atrasar, em Vinhedo. Aí de vez de terceiro vai ser no quarto lá. Sim, então, a minha esposa doentinha, foi acometida de um câncer muito violento. E aí eu a trouxe aqui para Campinas, para casa da minha filha. Nós estávamos em Fortaleza nesse tempo, começando um trabalho novo lá, que é a igreja do Cambeba hoje, florescente, onde eu vou passar agora e pregar lá para eles. E a luta durou 2 anos. 2 anos. Poucos dias antes de Deus a chamar, ela mandou a enfermeira, que eu estava com home care dentro do apartamento em Campinas. A enfermeira foi me chamar no quarto contigo e eu disse, o que é que você quer? Achei que ela queria regurgitar, vomitar. Ela disse, não, estava falando que estava com um balão aqui, com uma borracha aqui e outro na boca. Ela balançou a cabeça e olhou para mim, falou com os olhos e... Aliás, não foi nessa vez ainda. A enfermeira me chamou e eu fui lá e eu disse, o que é que você quer? Ela pôde se comunicar. Ela disse, me tire aqui a máscara. Eu tirei. Ela disse, eu quero que você faça 2 coisas. 2 coisas. E pois não, isso era 3 horas da manhã. Qual é a primeira? Eu disse, quero que você me leia o capítulo 15 da carta aos Coríntios. São 57 versículos. Todo o capítulo fala sobre ressurreição. Alguém já no ocaso da vida, era uma mulher muito crente, de oração, mulher firme, louva a Deus por isso, pela herança deixou nos filhos, nos 3 filhos. Eu li pausadamente e eu disse, você falou em 2 coisas, e agora? Qual é a segunda? Ela disse, eu quero que você ore para Deus me levar. Eu já não vou, ele já me revelou, eu não vou mais ficar aqui. Eu quero voltar para a minha casa, foi a expressão que ela usou. E quando ela disse isso, ela não estava se referindo ao apartamento dela, que é graças a Deus, mercê Deus, um bom apartamento perto da praia, lá em Fortaleza, está lá ainda esse apartamento. Ela não estava pensando na casa dela lá. Ela estava pensando na casa dela do céu. Quero voltar para a minha casa. E aí ali eu me ajoelhei, junto à cama dela. A enfermeira começou a chorar, dizia ela que era de uma igreja lá, dessas neopentecostais. E eu segurei a mão dela, orei. Quando eu terminei a oração, praticamente ela estava dormindo, descontraída. Eu peguei a bomba, botei novamente aqui, e a borrachinha. Fui para o meu quarto. 6 dias depois, Deus estava transportando para junto dele. Mas o que eu quero dizer, além disso, eu tinha uma irmã que estava nos Estados Unidos, soube do falecimento dela, veio, chegou atrasada. Chegou em Recife, a outra que é de lá, são 2 irmãs, se juntaram as 2 e foram na minha casa, no meu apartamento lá em Campinas, aqui em Campinas, 4 dias depois do sepultamento dela, para me dar um apoio e orar comigo. Outros familiares vieram, os filhos e outros irmãos e tal, lá do Nordeste. E eu contei para a minha irmã Rosália uma história. Eu disse, Rosália, era indagando sobre o sepultamento, e eu disse, a gente tinha programado fazer uma coisa, mas Deus não permitiu. O que foi, Nizam? O nome dela é Rosália.
Isso eu no carro na direção e elas duas indo na direção do cemitério. Eu contei o seguinte, nós tínhamos programado fora do script do programa, que foi ela, a minha esposa, que fez todo o programa do sepultamento dela, o Salmo 16, os cânticos ela escolheu, e disse, você e meu filho vão fazer o meu sepultamento. Você meu pastor e meu filho meu presbítero, que o filho é presbítero em Recife. E nós fizemos, apesar que tinha 8 ou 9 pastores presentes em Campinas, mas a gente atendeu esse pedido. Mas eu queria que quando o corpo fosse descendo aquele buraco lá, na última laje, que eu comprei aquele túmulo com 3 gavetões, ela está no último lá, no primeiro de baixo. Quando fosse descendo, as meninas que gostam muito de música, a minha filha é regente, é musicista, a outra canta muito bem, que é de Campinas, o meu filho canta baixo também, canta muito bem, e faz violão e tudo. Nós ali os 3 começamos a cantar. Cristo já ressuscitou. Mas quando nós fomos saindo e fomos colocando o caixãozinho já tudo pronto, aqueles carrinhos automáticos, aquele negócio, para pegar o caixão, de repente a gente ouviu um trovão pesado em cima da cabeça da gente. Eu não tinha percebido, porque minha preocupação estava toda ali. Alguns tinham percebido, alguns até olharam, vai chover e nem vieram. Foi um grupo, tá? O cemitério do Parque das Aleias, aqui em Campinas. Primeiro plano, bonito, não sei se aqui alguém conhece. Aí, desabou aquela chuva. Nesse momento, o pastor Davi, que é da igreja de Barão Geral, estava falando. Que eu pedi a ele para fazer aquele momento, né, quando o corpo desce. Aí ele olhou para o céu e disse, graças a Deus, que a semente está sendo plantada agora, está sendo regada por chuva que vem das alturas. Foi muito feliz naquela colocação e tal, e tal. E aí a chuva aumentou, era uma chuva pesada, pesada. Eu entendi que era Deus, de alguma maneira, participando com a gente também naquele momento. Aí um para lá, outro para cá, viemos, eu cheguei todo molhado e tal, estava todo engravatado. E ela me disse assim, olha, vá para o meu sepultamento. Eu falei, muito bonito. Bonito, mas ela pensava, mas eu sempre me preguei de paletó e gravata, muito bonito. E meu filho também estava todo arrumado, direito e tal. A gente ficou todo molhado. Eu contando essa história para minha irmã no carro. Aí ela disse, ela calou. A gente passou lá, pegou os dados da entrada e fomos lá para localizar. Era uma tarde bonita, mas meio cinzenta assim. Quando nós chegamos lá, localizamos o nomezinho dela, Isis, Carneiro, Leão, Bahia. Ela disse, ô Nizam, vamos nós 3 agora cantar? O hino Cristo já ressuscitou? Eu digo, vamos. Aí ela começou. Ela gosta de cantar, minha irmã também. Eu não sei cantar, mas ajudo também. Então começamos a cantar. Pelo meio houve umas paradas e tudo mais. Nós cantamos as 3 estrofes do hino. Ali, 4 dias depois do sepultamento dela. Isso é a fé cristã que nos leva. A gente morre, mas a gente não morre. A gente passa a viver, porque crê na ressurreição dos mortos. É o que vai acontecer quando Cristo voltar. Eu tenho mais 3 pontos aqui. Eu vou parar. Então Jesus virá, trazendo almas que dormem nele, para a ressurreição dos corpos. Quando a Bíblia diz que os sepulcros, no caso dela, particularmente, está sepultadinha lá no Parque das Aleias. Mas aquele túmulo, quando Cristo voltar, vai se arrebentar. E quem estiver ali dentro, ou quem esteve ali dentro, essas coisas na mente, no coração de Deus. Porque depois de algum tempo tudo se acaba. Até os ossos desaparecem. Até os cabelos são os últimos a serem consumidos pela natureza, mas também tem fim. Não interessa, não importa. Se 1 ano, se 10 anos, se 100 anos, se 1000 anos. Porque até Adão vai ressuscitar. Junto com Eva. Primeiro casal que Deus colocou no mundo. E até o último que falecer, segundos antes da volta do Senhor Jesus. É morrendo e ressurgindo. Essas coisas todas vão acontecer. A Bíblia diz que os túmulos darão seus mortos. Que o fogo dará os seus mortos. Que foi queimado.
que é a água, que morreu afogado, meu irmão morreu afogado, dará os seus mortos também. Pode ter centenas de pés que tenha comido, não interessa. O Senhor guarda o corpo da gente com o mesmo cuidado como guarda também o espírito nosso lá no céu. A mesma importância que Deus dá à alma, dá ao nosso corpo. Mesma coisa. Portanto, não menospreze o seu corpo, nem o corpo de ninguém. Ainda que esteja numa situação deplorável aos nossos olhos. Porque Deus está ali presente. Estará até o fim. Os túmulos darão seus mortos. As águas darão seus mortos. O fogo dará os seus mortos. E a Bíblia é tão sábia. Coisa que ninguém poderia nem entender. Mas hoje nós entendemos. Diz, o além dará os seus mortos. Que além? Sabe por quê? Porque o Senhor já sabia, os escritores da palavra do Senhor já sabiam, quando escreveram aqui, que muitos se perderiam no espaço sideral. A espaçonave que desapareceram no caminho do Sol e que tornaram-se poeiras cósmicas. Nunca caiu na terra nenhuma migalha. E sabe de uma coisa? Segundo eu li um tempo, não são poucas as pessoas, não. Já muitas pessoas foram sacrificadas. Desapareceram. Estão vagando pelo espaço sideral. Não mais a pessoa, que morreram, os corpos se desintegraram e virou o quê? Poeira cósmica. Mas ainda assim, a Bíblia diz, o além vai reunir essas partículas todinhas. E nós agora seremos ressuscitados. Depois, nós desceremos um pouco mais no texto, na outra vez que eu vi aqui. Guardem, por bondade, esse texto, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? Versos de 13 até o verso 18, tá bom? Leio em casa, tem muita coisa aqui para a gente ouvir e aprender, com relação, inclusive, à ceia do Senhor, porque, como eu disse, ele disse que nós ministrássemos esta ceia até que ele voltasse novamente. Deus nos abençoe. E que nós não sejamos ignorantes com respeito a essas coisas, como os que não têm esperança da salvação. Pelo contrário, exultemos diante do Senhor, glorifiquemos a Ele. Porque um dia nós vamos dormir aqui e acordar na presença de Deus. E aí estaremos com Ele para sempre. Amém.